No tempo do fim, ambas as árvores estão chegando à semente e revelando-se. Aqui estamos, hoje mesmo, Laodiceia e a noiva, tão claro e bonito como pode estar nas Escrituras, e bem diante de vocês. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode ser um cristão virtuoso que crê na Bíblia e se associar a um caso denominacional. Você simplesmente não pode fazê-lo ao mesmo tempo. Um tem que estar morto para que o outro viva. Nem você pode produzir um filho da palavra de Deus. Tampouco a igreja pode produzir. Elas não querem um filho desses gritando, bradando e falando em línguas e todas essas coisas. Você não pode fazer isso em uma igreja denominacional. Eles não vão te aceitar. Eles não os produzem assim. Eles apenas os recebem e apertam suas mãos e dizem: se você crê, você o tem. Contanto que você coloque o seu nome no livro, isso é tudo que você tem que fazer. Vê? São filhos ilegítimos da palavra. Contudo, se dizem religiosos. Então, a igreja se tornou grávida da sabedoria e do conhecimento de Satanás. Eles enviam seu povo à escola para aprender a dizer amém certinho. Eles os ensinam a dizer tudo isso e a ser muito intelectuais. O que é isso? É a gravidez do diabo. Com o que Satanás engravidou Eva? Com incredulidade na palavra, pela intelectualidade, pelo intelecto, e isso arruinou toda a criação. Isso é exatamente o que a igreja fez com a palavra hoje. Ela se engravidou com escolas bíblicas e faculdades e coisas assim, com leitura, escrita, aritmética, e eles não sabem mais sobre Deus do que um hotentote saberia sobre uma noite egípcia. Eles conhecem todos os seus credos, seus livros de oração e tudo mais, mas não sabem nada sobre Deus. Eles sabem quando a palavra é confirmada, quando Deus falou lá atrás e designou sua palavra a cada geração à medida que elas surgiam. Aqui veio Noé e ele pregou àquela geração. Agora, que tal se Moisés tivesse vindo e dito: vamos construir uma arca? Ele estaria totalmente desatualizado. Mas ele era um profeta. Ele tinha a revelação de Deus. Deus confirmou que era a verdade. Ele tirou os filhos de Israel, mostrou a coluna de fogo diante deles e confirmou o profeta. E disse exatamente o que ele faria, e o fez. Eles disseram: não fale Deus, que fale Moisés, para que não morramos. Ele declarou: não falarei mais com eles assim, mas lhes despertarei profetas, e eles falarão. Ali estava Isaías, e disse: uma virgem conceberá. Um homem como ele, num dia quando... Como uma virgem vai conceber? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Sobre o trono de Davi, seu pai, ele reinará. Não haverá fim para o seu reino. Como isso vai acontecer? Ele não sabia. Ele apenas falou o que Deus disse. Está além de qualquer imaginação, de qualquer intelecto. Está além de qualquer pesquisa científica. É a palavra de Deus. Agora, nós ensinamos nossos alunos de seminário em todos os tipos de teologias bíblicas e coisas assim. Teologias feitas por homens. Tem um monte de igrejas, exatamente uma Laodiceia, como Deus disse que seria. Oh, que coisa! Quando vejo isso, me faz arrepiar.
grávida de concepções intelectuais. Você tem que ter concluído o ensino médio para poder entrar. Você tem que passar por um psiquiatra antes de ser ordenado. Vocês imaginariam Pedro, Tiago e João indo a um psiquiatra? Lembram-se daqueles 120 lá em cima que não conseguiam sequer assinar o próprio nome? Estando diante de um psiquiatra para ver se os seus reflexos estavam corretos e assim por diante? Eles tinham um reflexo, mas não era a concepção intelectual ou a pesquisa científica. Era através do poder de Deus. Quando ele os atingiu, eles não sabiam o que fazer, a não ser agir de acordo com o que o Espírito Santo dizia para fazer. Não prestavam atenção a nenhum intelectual, ao que a igreja dizia, ao que os sacerdotes diziam, ao que isso e aquilo diziam. Eles se moviam pelo Espírito, homens destemidos. Em 1 João 2,15, ele disse: se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem sequer está em vós. Vê? Então, como você pode ser fecundado pela palavra de Deus, a qual condena o mundo, condena Hollywood, condena todas as suas modas, condena todas essas festas e esses comportamentos indevidos e os assim chamados que têm nome de religião? Ela condena isso. Como a palavra pode engravidar tal pessoa? Como pode uma mulher com cabelos cortados, rosto pintado, usando shorts, como pode um pregador que sai de um seminário aqui olhar Atos 2,38 e ver que não há uma única pessoa na Bíblia batizada nesses títulos e ainda dizer que está fecundado com a palavra de Deus? Ele está contando uma mentira. Ele vendeu seu direito de primogenitura. Ele cometeu adultério contra a própria coisa de que ele falou. Ele é repudiado em divórcio. Deus terá uma igreja virtuosa, exatamente, uma noiva. A Bíblia diz: a palavra não está em ti. Então, que tipo de filhos você está produzindo? Gravidez denominacional. Não houve morte para separá-lo do seu primeiro amante. O que os Jones vão pensar se eu começar a chorar e falar em línguas? O que vão pensar se eu for batizado de novo? Que bobagem! Você está casado com os Jones? Ou você está casado com a igreja? Ou você está casado com Cristo, a palavra? Agora, é por isso que ela ainda está gerando filhos. Que tipo de filhos ela tem? Aqui estão alguns dos nomes que eles usam hoje: gatos, Beatles, monstros, riques, riquetas, gatos, Beatles, são membros da igreja, com certeza. São todos seus filhos, filhos de Caim, que são os filhos da besta astuta, tão polidos quanto possam ser. Agora, dê uma boa olhada por um momento, com sua própria percepção espiritual, em sua alma. Olhe à sua volta. Estou falando para todo o país agora. Olhem apenas por alguns minutos. Vocês aí do Tabernáculo Brana, vocês nos tabernáculos na costa oeste e Arizona e em todos os lugares onde estiverem. Olhem para si mesmos por alguns minutos. Você diz: essa mensagem que o Senhor está pregando, irmão Brana, está errada. Olhem para si mesmos um pouco. Deixem que o Espírito Santo examine suas mentes com a palavra. Vocês concordarão com a mensagem. Deixem que Cristo, a palavra ungida, examine sua própria consciência. Deixe-o entrar em você e veja se isso está certo ou não. E isso é apenas uma ou duas coisas que menciono, quando há centenas delas. Está a Bíblia de acordo com uma mulher cortar o cabelo? A congregação diz: não. Está a Bíblia de acordo com o batismo nos três em nome do Pai, Filho e Espírito Santo?
Não, não existe tal coisa. Está a Bíblia de acordo com a mulher usar roupas de homem? Não. Bem, apenas tome essas 3 aí, quando há centenas de outras. Examine-o à luz da palavra de Deus. Você diz: sou membro de igreja. Caim também era. Eva também era. A Bíblia prediz que nos últimos dias Laodiceia seria a mesma coisa. Deixe que o Espírito Santo examine sua consciência e você concordará com Daniel 5:12. Quando a rainha veio diante de Belsazar e disse que ela descobriu que havia um profeta, Daniel, que estava entre eles, e ele dissipava dúvidas. Se você deixar o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. Deixe-o entrar em seu coração, agora mesmo, e examiná-lo com a palavra de Deus, e as dúvidas sobre a mensagem serão todas dissipadas. Ele dissipará todas as dúvidas. Você verá que está exatamente de acordo com a palavra para esse dia. Não se pode pregar a mensagem de Lutero hoje. Ela entra nisso, mas são os pés. Sim, sim. Não se pode pregar a mensagem de Wesley. Não se pode pregar a mensagem pentecostal. Estamos muito além disso. Eles se denominaram e morreram. Eles são o talo. O talo cresce com a folha. Foi a primeira condição da igreja. Agora, isso ali não se parece com o primeiro grão que foi lançado na terra, o trigo. O segundo que surge é o pólen. Ele ainda não se parece com o grão. Se parece um pouco mais com ele, está se aproximando mais à imagem do grão verdadeiro. Mas as folhas certamente não se parecem com o grão que foi lançado na terra. São apenas portadores da vida que estava no grão. Mas o que fez? Denominou-se, assim como toda a natureza se encaixa nisso. Morreu. Então, o que acontece? A vida flui direto para a borla. Ela tem muitas bolinhas presas a ela que parecem pequenos grãos. Parecem grãos verdadeiros, mas não são. Então ela desce para a casca. E o que isso produz? Uma casca. Agora, pegue um grão de trigo quando o trigo está começando a brotar. E Jesus disse: um grão de trigo. E você pega esse trigo e o abre, arranca-o do talo, olha para ele e diz: temos um grão de trigo. Cuidado, ele é exatamente igual ao grão, mas não há nem um pouquinho de grão nele, é a casca. Aí estão os pentecostais, tão parecidos, como dizem em Mateus 24:24, que enganariam os próprios escolhidos nos últimos dias, se fosse possível. Mas você arranca folha por folha e não tem nenhum grão. O grão está atrás, na parte de trás dele, vem? E então a vida sai dessa denominação e vai para o grão. Então o que acontece? Quando o grão começa a crescer e a ficar maior, de modo que ele possa cobrir algo, a denominação se afasta dele. Porque não temos uma denominação disso? Nunca haverá. Esse é o grão. Não pode ir além. Estamos no tempo do fim. Então, o que ele tem que fazer agora? Permanecer na presença do Filho para amadurecer. Exatamente. A palavra deve ser amadurecida em seu coração para produzir e viver o que estamos falando. Sim, Senhor. Então, você não terá mais dúvidas se deixar o Espírito Santo revelar isso a você, como a rainha disse sobre Daniel. Você pode dizer: o que tudo isso tem a ver com o dia de ação de graças? Sobre o que você está falando, irmão Brana? Aqui está. Já são 8:45 e você não falou nada sobre a ação de graças. Que mensagem para a ocasião para mim. Sim, de fato. Os pais peregrinos estavam muito gratos por seu novo modo de vida. Estando separados das antigas denominações e credos ingleses, puderam se casar com a nova palavra ungida para a sua era. Isso mesmo,
a nova palavra ungida de sua era para o seu dia. Então podemos estar agradecidos como peregrinos, como Abraão, por ter nos separado das coisas do mundo, de todos os nossos associados. Abraão era um peregrino. Deus nos separou de todas as religiões mortas. Estou falando para a nação inteira agora, de todos os credos mortos. E para quê? Ele nos separou e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para este dia. Os pentecostais secaram e morreram, como Lutero, Wesley e os demais. Nada mais são do que um monte de igrejas congregadas. Ainda há pessoas boas ali, mas têm que sair. O que ele fez? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram isso? Os 7 selos nos quais todos os mistérios das 7 eras da igreja estavam selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos seus dias. Eles não viveram tempo suficiente, mas esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nestes últimos dias, a partir de uma profecia que saiu para o Arizona.